Mas uma vez que a gente tem aquele caso que o paciente já tem uma cavidade no dente posterior, ele precisa de uma restauração. E nós vamos usar a resina composta como o nosso material de escolha para fazer essa restauração. Tá? Então, aqui tem, né, um pouquinho de um resumo das mudanças. Então, nós tivemos os preparos convencionais, que eram os preparos feitos para amálgama, para restaurações metálicas, né, ó, restaurações de amálgama ou restaurações metálicas, né. Esses preparos eram procedimentos precisos, de profundidades uniformes, de formas particulares de paredes e configurações de margem específica. E hoje em dia nós fazemos preparos para restaurações adesivas, onde nós vamos ter a remoção do problema, seja ele o tecido cariado, a fratura ou uma restauração defeituosa, vamos remover a estrutura dental friável, né, e assim fazer um preparo para que a gente possa fazer uma restauração com a resina composta, ou seja, um material adesivo. Tá? Então, como que a gente vai fazer esse nosso preparo, gente? Ó, removendo a causa, removendo o esmalte sem suporte, fortalecendo o remanescente dental, protegendo a polpa, que foi a aula de proteção do complexo dentinoar que a gente teve, para depois a gente poder inserir o nosso material restaurador que vai desempenhar toda essa função. Então, a gente vai trabalhar aqui a parte técnica com vocês, tá, gente? Então, a gente vai começar. Primeiro, nós vamos mostrar uma restauração oclusal de um dente posterior. Depois, nós vamos mostrar uma restauração ocluso-proximal, também de um dente posterior, mostrando para vocês todos os detalhes técnicos que a gente precisa desenvolver para que a gente possa fazer essa restauração adequadamente. Então, vamos lá. Ó. Bom, vamos partir de um caso, né, clássico, ó, como a gente tinha. Notem aqui, ó, uma pequena cavidade, né, circundada de um halo esbranquiçado. Esse halo esbranquiçado significa o quê? Esmalte sendo desmineralizado. E ao redor desse halo esbranquiçado, nós temos uma margem escura. O que essa margem escura significa? Que o dente desmineralizou tanto em extensão aqui a dentina, ó, que nós não temos mais aquela dentina amarelada dando suporte para esse esmalte. Nós temos, então, uma cavidade nesse local. Então, a gente consegue, por transparência, ó, enxergar o limite da nossa cavidade, da onde a gente tem parede rígida e da onde a gente não tem mais parede nenhuma. Então, nota ali, ó, que a gente vai fazendo um traço ao redor desse sombreamento, que é o que indica até onde vai a desmineralização que desorganizou o tecido a ponto dele não conseguir mais dar suporte para o esmalte. E percebam que a cavidade em esmalte, olha aqui, ó, é desse tamanho, mas a invasão dentina chega até lá, ó. Isso aqui é o sinal clínico que nos mostra justamente essa situação que a gente tinha aqui, ó, dos cones sobrepostos, ó. Nós tínhamos aqui, volta mais um pouquinho, aí, um pequeno acesso, né, da lesão, mas por aqui entram os nutrientes, entra o biofilme, e aqui dentro, ó, o esmalte, a dentina fica completamente comprometida. Então, se a gente pensar que aqui a gente tem um tecido necrosado, ele não suporta mais o esmalte, e isso cria um sombreamento até essa área de esmalte. Então, tudo isso aqui fica virtualmente comprometido, ó, quando a gente está fazendo a nossa restauração. Então, o que a gente tem ali? Um pequeno ponto iniciando o nosso processo, ó, tá? Então, olha o que a gente fez, ó. A gente fez um desenho mental, né? Isso aqui está tá desenhado aqui no slide, mas clinicamente a gente olha esse dente e a gente faz um desenho mental, né, de como seria o formato da minha cavidade se eu eliminasse todo o esmalte que não tem suporte de dentina. Guilherme, posso fazer entre parênteses? Claro, por favor. Ó, gente, esse dente é um molar superior.
tá? Ele tem uma característica, os molares superiores têm características únicas que são diferentes dos dentes inferiores, que é a presença de uma crista oblíqua ou ponte de esmalte. O Guilherme mostrou para vocês aí o preparo cavitário de um caso de uma cárie muito extensa que envolve essa ponte de esmalte. Normalmente, quando a gente tem pontos de cárie, por exemplo, na fosseta mesial, na fosseta distal, a restauração ou preparo cavitário é restrito exatamente aonde está a cárie. A ponte de esmalte sempre deve ser preservada, porque é um tecido de grande resistência, que dá resistência ao dente. Então, a gente nunca deve tirar a ponte de esmalte. A gente só tira essa ponte de esmalte, ou só interrompe a ponte de esmalte, quando a cárie é extensa e exige que ela seja removida. Caso contrário, o Guilherme está desenhando para vocês 2 cavidades, uma mesial e uma distal. Ficaria restrito a isso aí, tá? Só que, nesse caso, a ponte de esmalte está envolvida. Mas, quanto vocês puderem preservar a ponte de esmalte, preserve, porque ela é uma zona de resistência para o dente. Aí, como que a gente vai fazer para saber se eu posso preservar essa ponte de esmalte ou não? Ela tem que ter entre 1,5 milímetro e 2 milímetros de espessura de tecido remanescente para a gente poder preservar ela, tá? Então, isso a gente pode medir, né, com uma sonda milimetrada, ou pode medir com um espessímetro, né, para depois que a gente termina o preparo para ver se tem espessura suficiente, tá? E a gente sempre tenta. Então, quando a gente tem duas cavidades de cárie, assim, ó, ativas, né, tem um esbranquiçado, a gente vai tentar fazer 2 cavidades. Pode ser que a gente não consiga, mas a gente sempre tenta preservar essa ponte de esmalte, como a Catarina salientou. Então, depois que a gente, ó, esse formato aqui, ó, opa, volta mais um. Esse formato que a gente desenhou ali, ó, eu queria tirar apagar esse desenho, será que tem como? Aqui, ó. Esse formato que a gente desenhou mentalmente aqui, antes de fazer o preparo, considerando os princípios gerais do preparo cavitário, como que se chama isso aqui? Forma de... Alguém responde para mim, por favor. Forma de contorno. Forma de contorno, muito bem. É o que é, o quanto eu acho de tecido que vai ser removido para que eu possa ir lá e limpar internamente essa cavidade. Muito bem. Então, depois que eu delimitei mentalmente a minha forma de contorno, eu vou fazer a anestesia do paciente, porque essa cavidade já atingiu dentina, e em dentina isso vai doer. E enquanto eu estou esperando o efeito anestésico, a gente vai fazer a marcação dos contatos com papel carbono, pinça Miller, né? Para a gente saber onde estão os pontos de suporte da oclusão. Onde se toca o dente que a gente está trabalhando e os vizinhos tocam no dente antagonista. Sabendo isso, eu consigo, depois que eu terminei a minha restauração, repetir os mesmos contatos de forma que eu consigo restaurar o dente sem interferir na oclusão do paciente. Então, isso é um passo bem importante, gente, tá? Para eu poder depois saber até onde eu tenho que fazer o acabamento e o polimento da minha restauração. Tá? Então, segundo passo, depois da verificação dos contatos, a gente vai fazer o isolamento absoluto previamente ao preparo cavitário. Então, percebam que a gente fez o diagnóstico, depois a gente fez o planejamento ali da forma de contorno mental, né? E aí a gente fez a marcação dos contatos interoclusais. Próximo passo, então, a marcação da borracha, né? A gente vai posicionar ela aqui no arco de Young, metálico, ele por fora, ó, da borracha, a parte convexa, né? Voltada para fora, a parte côncava voltada para o paciente. Olha lá o óculos de proteção no paciente, né? E aí a gente esticou essa borracha e nós vamos isolar um dente para posterior e um dente para anterior ao dente que a gente vai fazer a nossa operatória. Então, essa
é o nosso dogma aqui na disciplina de dentística. Sempre um dente para anterior e um para posterior ao que a gente vai restaurar. No mínimo, se eu quisesse isolar até o canino do mesmo lado, eu poderia. Se eu quisesse isolar até o canino do lado oposto, poderia também. Tá? Quando que eu decido se eu vou isolar mais ou menos dentes? Dependendo da amplitude do campo de trabalho que eu quero ter. Muitas vezes, eu quero um campo mais amplo para ser mais tranquilo o procedimento, não ficar trabalhando numa área tão restrita, o que facilita a visualização. Então, eu amplio o número de dentes que eu vou isolar. Aqui a gente vai isolar o segundo molar, o primeiro molar e o pré-molar, que estão ali. Ó. Então, vamos ver. Ali está feita a nossa marcação, ó. O segundo molar, o primeiro molar, que é o dente que a gente vai restaurar, e um pré-molar para frente. Então, a gente vai entrar, ó, com a pinça perfuradora pelo lado livre aqui do arco de Young para fazer a perfuração. Sempre lembrando, pessoal, de dividir a borracha nesses primeiros isolamentos, dividir em 4 quadrantes para vocês não errarem a posição dos dentes a serem isolados na borracha, tá? Porque como vocês ainda não têm muita experiência, o Guilherme já fez que o olho clínico dele já está pronto, né? Mas como vocês ainda não têm muita experiência, então sempre dividir a borracha em 4 quadrantes para vocês não errarem a posição dos dentes, tá bom? E ali está a marcação. Então, aqui vai ficar... Esse foi o meu desenho mental aqui também, né? Mas aqui, ó, lá no dente não tem como eu riscar. Agora, na borracha tem. Então, eu pego a minha caneta marcadora e passo um traço ali e faço e risco ali a borracha para poder guiar. E sempre a perfuração do dente que vai o grampo, ele fica aproximadamente, né, no traço que a gente vai fazer, dividindo o superior do inferior. Agora tem que tirar isso ali. Ó. Agora, o que a gente tem aqui, ó? O nosso segundo molar, a gente foi lá e provou o grampo, ó. Então, pegou o nosso grampo, né? Posicionou ele na nossa pinça porta-palmer e levou em boca, tentando posicionar. O que a gente quer ver? A gente quer ver, ó, os pontos de apoio do grampo, ó, encostando em estrutura dental, ó. Então, isso significa que o nosso grampo está estável, ó. Lá atrás também, ó. Depois que a gente posicionou o grampo, a gente vem com o dedo ali, ó, e dá uma forçada nele, tenta remover o grampo para ver se ele sai com facilidade. Porque a borracha vai tentar tirar o grampo dali. Se ele não estiver bem estável, a borracha vai expulsar o nosso grampo da posição, tá? Ó, o dente que eu vou restaurar é esse aqui, ó. Tá? Aqui que estaria a nossa cavidade, ó. Tá? Nós vamos botar o grampo no dente de trás. Por que o grampo no dente de trás? Porque depois nós vamos entrar com alta rotação, com baixa rotação, com instrumentos de acabamento de polimento, com colher de dentina, com espátula de resina. E aí a gente tá o grampo lá longe do dente que a gente está trabalhando e tem menos chance desse grampo atrapalhar as inclinações que a gente precisa fazer com o instrumental para poder fazer a operatória do dente. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, depois, então, que eu marquei o dente, o grampo serve, testei, perfurei o lençol, e aí a gente vai, ó, fazer uma técnica onde a gente coloca o grampo, o lençol e o arco, todo ele junto, ao mesmo tempo, na boca do paciente. Então, eu uso uma técnica aqui onde eu eu enlaço, né, o último furo do lençol de borracha, né? Isso aqui a Catarina mostrou para vocês lá na aula, tá? E a gente leva em posição, olha lá, ó, exatamente como a gente previu que ia acontecer. E depois a gente vem passar aqui no pré-molar, né? E no molar também, sempre lembrando de antes da gente levar isso em boca, ali por trás, a gente lubrificou o lençol de borracha com um gel hidrossolúvel, né? Que no caso foi creme de barbear, tá? Então, a gente posicionou o grampo, ó, notem que ele ainda lá está aparecendo gengiva, ó, pelo orifício, porque o lençol está preso aqui na asa do grampo, tá? E olha lá, ó, aqui depois que a gente já passou o fio dental, né, invaginou a borracha para dentro do sulco gengival e deslocou
o lençol que ficava preso aqui na asa do grampo, então ali agora a gente já enxerga o lençol passando por baixo do grampo e encostando lá na estrutura dental que a gente quer isolar. Olha ali, ó. Guilherme. Oi. Posso fazer um entre parênteses? Claro. Pessoal, você se lembra quando eu dei aula para vocês de anatomia, que eu disse que tem os tubérculos de Carabelli, de Zuckerkand e de Bolk? E o tubérculo de Bolk, ele acontece na vestibular dos segundos e terceiros molares superiores, por vestibular. E esse dente que leva o grampo, está ali um tubérculo de Bolk. Dá para ver que parece que tem uma cúspide na vestibular? Isso aí se chama tubérculo de Bolk. É muito difícil de achar paciente com esse tubérculo, mas é passível de ser encontrado. Tá aí o paciente. Não sei se é paciente homem ou paciente mulher, mas tem um tubérculo de Bolk bem bonito ali na vestibular. É homem, Catarina. É homem? É. Tá? Então, aqui, ó, o nosso dente está isolado, ó. Então, a gente está anestesiado, marcamos os contatos, fizemos o planejamento e isolamos o paciente. Estamos prontos para iniciar o nosso preparo cavitário, tá? Então, o que a gente vai começar com o preparo cavitário? Primeiro é determinar a nossa forma de contorno, né? Então, a forma de contorno vai ser a remoção de esmalte suficiente, né, de esmalte cariado e um pouco além, esmalte sadio, o mínimo suficiente para que a gente possa vir depois aqui e fazer a instrumentação desse tecido cariado, tanto nas paredes circundantes, quanto na parede de fundo, tá? Então, isso aqui um pouco eu já falei para vocês lá na aula de cárie, né, mas a gente vai repetindo aqui. Então, o que a gente vai fazer, ó? Com alta rotação, né? Então, a gente tem aqui um kit que vocês devem ter comprado, que é o kit de pontas diamantadas da Ubra, tá? A gente vai pegar uma ponta que pode ser uma ponta cilíndrica, do tipo 1090, né? Que é uma ponta diamantada de corte regular, que serve para o desgaste de amálgama, sempre muito refrigerado, no alta rotação, e vamos fazer um pequeno orifício, ó. Lembrem que o nosso contorno, ó, ele vinha aqui, ó, nossa forma de contorno inicial, ó, tá? Mas isso aqui era o meu planejamento, né? Tá? Eu posso não querer esse planejamento tão grande. Que nem a Catarina falou, eu queria era fazer duas cavidades aqui, ó, uma aqui e a outra ali, ó, e manter aquela ponte de esmalte. Então, eu fiz um pequeno orifício. Eu iniciei o meu contorno da menor forma possível, tá? Com uma ponta cilíndrica. Então, o que eu fiz com essa ponta cilíndrica? Eu entrei com ela perpendicular ao plano oclusal e fui aprofundando ela. Ela foi desgastando o esmalte ao redor, dali a pouco ela caiu no vazio. O que foi essa sensação de cair no vazio? Foi que a gente não tem mais o esmalte ali embaixo rígido e chegamos na cavidade de cárie. Quando eu atingi o espaço vazio, quando eu senti essa sensação de que eu caí no vazio, eu não vou mais aprofundar a minha cavidade com o alta rotação. Eu vou interromper o uso do alta rotação e vou começar a tentar limpar internamente essa cavidade com baixa rotação. Então, para isso, eu vou selecionar os instrumentos rotatórios que são utilizados, que tinha uma outra imagem, ó, cortou. Instrumentos rotatórios, então a gente pegou aqui, ó, isso aqui é uma broca esférica lisa em baixa rotação. Notem aqui, ó, a chave, né, de precisão, o encaixe de precisão que o contraângulo do baixa rotação tem. Então, eu abri ele, encaixei a minha broca esférica lisa, ó, esférica, né, em baixa rotação. Notem que eu já usei ela aqui, saiu o tecido cariado entre uma lâmina e outra, ó. Se eu tenho uma ponta diamantada aqui, a ponta diamantada não consegue remover o tecido cariado completamente necrosado no interior da cavidade. Então, a broca surte o seu efeito lá embaixo, fazendo apenas um brunimento daquela cárie, né? Uma compactação sem remover ela lá de dentro, e ainda gera atrito e calor desnecessário. Então, a gente precisa sempre utilizar uma broca, né, com lâminas que parecem curetas uma do lado da outra,
e essas brocas em baixa rotação, com um movimento intermitente para evitar a geração de calor, a gente vai limpando as paredes circundantes da minha cavidade. Ó. Eu estou limpando as circundantes, eu não vou limpar o fundo da cavidade. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Por que é que eu estou limpando apenas as paredes circundantes com a broca e não estou limpando o fundo da cavidade com a minha broca? Para não ter exposição pulpar? Exatamente, para a gente não correr o risco de remover dentina em excesso naquela parede pulpar lá e expor acidentalmente essa polpa. Tá? Mesmo que eu tenha uma cárie que tenha atingido a polpa, eu vou iniciar sempre removendo o tecido cariado das paredes circundantes para eu ir limpando progressivamente, desinfectando progressivamente a minha cavidade. Tá? Então, o que acontece nesse momento? Ó? Eu fui limpando as paredes circundantes e eu comecei a perceber que mesmo inclinando de um lado, de outro, o meu alta rotação, eu não conseguia limpar a parede que ainda estava cariada aqui embaixo. Ó. Então, eu tive que soltar o meu baixa rotação, pegar novamente o alta rotação e ampliar. Lembra que no começo era só aqui, ó? Aí eu já tive que ampliar um pouco mais. E agora eu já percebi que eu vou ter que ampliar um pouco mais a minha cavidade, ó. E para cada vez eu ir progredindo com os instrumentos de remoção de dentina cariada. Então, quando a cavidade era pequena, eu peguei uma broca número 2. Conforme a cavidade foi aumentando, eu pude usar uma broca de volume maior. Quanto maior o calibre da broca que eu usar para fazer a remoção do tecido cariado, melhor. Porque eu vou ter mais eficiência na remoção daquele tecido e vou ter menos risco de fazer uma remoção excessiva desse tecido, né? Uma remoção desnecessária. Tá? Então, olha lá, ó, aqui mostrando a broca, que ela vai ser inclinada por um lado ou por o outro, até limpar completamente as paredes circundantes, né? E ela vai saindo, então, não é um pó, né? São lascas, né? De um tecido amarelado, alaranjado, né? E sai com muita facilidade. Tu encosta bem de leve, com um movimento intermitente, e ele vai saindo. E a gente foi fazendo essa progressão, então, de ampliar um pouco. Ó, começamos pequenininhos, né? Aí fomos ampliando, aí ampliou um pouco mais, aí a gente percebeu que teve que ampliar um pouco mais para lá também, porque não alcançava as paredes, aí ampliamos um pouco mais para cá, depois tivemos que... E a gente foi, toda vez que a gente amplia um pouco mais a cavidade, a gente larga o baixa rotação, volta com alta rotação, com uma ponta diamantada. Não precisa trabalhar na profundidade, é só na superfície, porque o esmalte tem ali 1,5 milímetro, 2 milímetros de espessura. Então, a gente vai progredindo, né, essa remoção do tecido cariado, ó, até que a gente atinja uma situação, né, onde a gente consegue instrumentar completamente todas as paredes da nossa cavidade. Se a gente olhar por dentro, ó, essa cavidade deve estar nesse nível aqui, ó. Né? A gente tem a cavidade mais extensa em dentina do que ela é no meu contorno. Mas não importa, esse contorno que eu tenho aqui permite que eu entre com o meu instrumento lá e faça a instrumentação adequada daquela parede, limpando adequadamente. Até quando eu vou limpar nas paredes circundantes aqui? Vou limpar até eu encontrar uma resistência à remoção com a broca. Eu coloco a broca ali e ela não vai mais. Eu aperto a broca ali no movimento intermitente e parou de sair aquelas lascas de tecido amarelado, alaranjado. O tecido está rígido, o tecido está rígido. E é esse o tecido que eu quero em todas as paredes circundantes da cavidade. Quando eu atingir esse momento, eu vou largar o meu instrumento rotatório e aí eu vou passar com uma colher de dentina a fazer a instrumentação lá da parede de fundo da cavidade. Por que eu vou usar uma colher de dentina, um instrumento manual, para instrumentar o fundo da cavidade, e não uma broca?
podem responder. Porque tu tem a noção tátil com a colher da dentina. Exatamente, porque a gente tem essa sensibilidade, né? A gente consegue perceber pequenas nuances de modificação de textura. E essas pequenas nuances de modificação de textura é um dos indícios que a gente usa para determinar até onde a gente tem que remover e onde a gente pode parar de remover. Se o tecido sai com muita facilidade, isso significa que ele está fracamente aderido, né, à parede de fundo da cavidade, então ele está necrosado, desorganizado. Agora, quando o tecido precisa de muita força para ser removido do fundo da cavidade, significa que ele tem uma estruturação histológica que permite que ele fique lá. Então, a gente não precisa remover isso com tanta força. Então, a chance de a gente remover tecido desnecessariamente é muito menor se nós utilizarmos uma colher de dentina na parede de fundo. Então, vamos combinar sempre a seguinte regra. Hoje é o dia de combinar regras, né? Combinamos do isolamento, combinamos de anestesiar e marcar os contatos, e agora mais uma. Instrumento alta rotação é para fazer forma de contorno. Baixa rotação e broca esférica lisa para remoção de tecido cariado nas paredes circundantes, até o tecido ficar rígido. E na parede de fundo, colher de dentina removendo só o que é mais necrosado. Nós vamos deixar na parede de fundo aquele tecido que foi afetado pela cárie, ele está contaminado pelos subprodutos bacterianos, mas ele ainda tem uma estrutura histológica capaz de cicatrizar e de voltar a ser uma dentina novamente.